Olá, que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida. No programa de hoje nós estaremos mostrando a todas as pessoas que acompanham a programação que existe sim uma saída, existe sim uma solução para todos os problemas que você tem enfrentado na sua vida. E já no início do programa eu quero deixar aberto aqui as nossas linhas de comunicação. Você pode entrar em contato conosco através dos telefones que aparecem aí no seu vídeo. Aparece aí no seu vídeo o contato do WhatsApp, onde você pode mandar a sua mensagem, onde nós estaremos respondendo a todos. Se você deseja também, você pode ligar neste outro número que aparece, no 48-3216-6162. Esse telefone você liga, estaremos atendendo você, entrando em contato também, tá certo? Vamos agora a essa matéria de abertura do programa. O que você é capaz de fazer para conquistar os seus sonhos? E quantas situações difíceis você suportaria? A história a seguir conta que, às vezes, insistir e não se intimidar com o tamanho dos obstáculos é a única saída. N'Golo Kanté, filho de um imigrante de Mali, ele tinha um sonho: ser jogador de futebol. De família pobre e humilde, o sustento de todos era dos recicláveis que recolhiam nas ruas de Paris. Quando a França ganhou a Copa de 1998, Kanté estava do lado de fora do estádio, juntando as latinhas para aumentar o sustento da família. Perdeu o pai aos 11 anos, foi negado por dezenas de clubes e os olheiros não se interessavam por ele por conta da baixa estatura. Com medo de não ter um futuro no futebol, se formou em economia, mas nunca desistiu. Até que um dia, sua história mudou. Em 2010, foi aceito pelo time B do Bologna e, a partir daquele momento, ele só cresceu no esporte. Em 5 anos, Kanté recebeu um convite para jogar no time A do Bologna. Passou pelo Caen, Leicester City e em 2016 foi anunciado como reforço do Chelsea por 32 milhões de euros. Um salto da França para o mundo. Hoje é considerado pelo técnico Deschamps como o principal jogador da seleção da França, conhecido por aquele que faz a equipe funcionar. C'est la deuxième fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini. Avec le frappe à la but. Ouverture du score. Kanté superou o passado difícil e deu a volta por cima. Mas, ao contrário da realidade dele, muitas pessoas se sentem perdidas em meio à situação que se encontram. Milhares estão desempregados e não encontram uma saída. Empresários que estão à beira da falência e não enxergam uma solução. Se essa também tem sido a sua realidade, saiba que existe uma saída. Existe sim uma saída, uma solução. Você que se encontra aflito, você que se encontra desesperado, sem saber o que fazer da sua vida, já bateu em tantas portas, tem tido diante de você os seus caminhos fechados, seus caminhos trancados. Nós estamos aqui para mostrar a você que você pode sim sair dessa situação. O seu problema talvez venha se arrastando já há dias, há meses, há anos da sua vida, tudo vem dando errado para você. Aonde você coloca as mãos, nada dá certo. Esta é a sua situação do momento. Mas enquanto você está aí sofrendo, passando por esses problemas, nós temos tido pessoas que têm recebido a direção para a mudança da sua vida. E essas pessoas têm participado desta grande concentração de fé que acontece todas as segundas-feiras. E o resultado é esse que você vai acompanhar agora. Direto do altar, pessoas testemunhando a mudança, a transformação das suas vidas. Como é que é o nome? Rui. Rui, né? Rui, vindo aqui segunda-feira, Exatamente. peitoral do juízo, fazendo o teu pacto com Deus, a tua aliança com Deus, o que mudou? Mudou muita coisa. Depois que comecei o congresso, eu abri a empresa prospera hoje, tem muitos planos, mas o testemunho de hoje é uma dívida que eu tinha com juros abusivos
E eu já estava recorrendo a ela e não tinha acordo nenhum. Não existia acordo de fazer. E o senhor fez um propósito há 2 semanas atrás, que era do pagamento de dívida. Sim. Até agosto, né? Isso. Só que eu fiz o meu voto determinando que algo ia acontecer naquele mês. E aconteceu. Eu abri o meu e-mail, tinha uma proposta lá de 80% de redução da dívida. 80%? 80%. Aí foi paga, tá tudo certo, agora não tenho mais nada. Funciona mesmo, né? Funciona mesmo. Se a pessoa sair da casa dela e pegar esse peitoral aqui, pedir direção a Deus e confiar nele, Deus muda, né, Rui? Muda muito. Pode crer, planejar, trazer para Deus, pegar o peitoral, que vai acontecer. Deus te abençoe. Muito mais vai vir, tá? Como é que é o nome? Everaldo. Everaldo. Vindo aqui segunda-feira, fazendo o seu pacto com Deus, pegou o peitoral do juízo. O que aconteceu? Então, pastor, eu digo que foi desde aquele dia que o senhor fez aquela oração, o senhor viu do jeito que a serralheria está complicada, sem serviço, né? Desde aquele dia, a serralheria nunca mais parou. Só para essa pessoa entender, né? Estava eu e o pastor Odoni passando, só pedi uma visita. Isso, exatamente. Tudo parado, tudo estacionado, eu e o pastor Odoni fomos lá ungir. Isso. Ungimos lá. E desde aquele dia começou a mudança. E desde aquele dia começou a mudança, não parou mais, né? Recentemente a gente fechamos o contrato com uma empresa grande, né? Fazer toda a fachada. Eu vou fazer uma filmagem de como é que está a obra, né? A obra já está em andamento. E para vocês verem o tamanho da obra, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado muito. Estava tudo parado, né, Verão? Estava tudo parado. Até aquele galpão que o senhor ungiu, a gente já está em negociação, né? Que você falou, bota uma faixa, uma placa aqui na frente. E aí o senhor foi lá naquele galpão, ungiu, e a gente já está em negociação naquele galpão também. Deus é grande, né? Deus é grande. Ele sempre faz o melhor. Essa pessoa que está em casa agora, assistindo, desesperançada, sofrendo, sabe, pensando até em tirar a própria vida, assistindo o testemunho, se ela vier, Deus responde ela? Sim, com certeza, porque a gente só consegue olhar de baixo, né? A gente está no labirinto, às vezes a pessoa está desempregada, sem ter o que comer, ela só está olhando ali para baixo, mas Deus está olhando de cima e Ele está vendo a saída para aquela pessoa, né? Então, se ela vir e escutar e obedecer, com certeza ela vai sair daqui já com a direção para ela mudar a vida dela. Com certeza, muito mais Deus vai fazer. Amém. Deus te abençoe. Amém. Tempo. Ninguém pode fugir dele. As regras dos ponteiros passam, assim como as oportunidades, aproveitadas ou perdidas. No entanto, muitos querem resultados, sem abrir mão da rotina. Vem o dia, logo é noite. Aquilo que é passou, e o que há de ser ainda é incerto. Termina a semana, e o que foram feitas das 168 horas que se passaram? No que e como você investiu todo esse tempo? Apenas 1h30, menos de 1/3 do seu dia, é mais do que suficiente para prosperar e alcançar o tão almejado êxito financeiro. Saia da rotina. Invista o seu tempo na reunião que trará resultados positivos e respostas urgentes para a sua vida econômica. A escolha, ela é sua. Você quem escolhe o que vai ser a sua vida. Se você vai continuar sofrendo, se você vai continuar preso a essas dívidas, a esses problemas que têm tirado a sua paz, o seu sossego, você que se encontra endividado, você que se encontra preso a este problema que há muito tempo faz parte da sua vida. Você pode escolher, decidir colocar um ponto final nesta situação. Nós estaremos segunda-feira realizando nesta grande reunião da prosperidade com Deus um clamor especial em favor da sua vida. Estaremos clamando a Deus para que Ele abra todas as portas que se encontram fechadas para você. Seus caminhos estão trancados. A sua vida de um tempo para cá virou de pernas para o ar. Você já não sabe mais o que fazer. Você estará recebendo a direção de Deus para que esta situação
ela seja então transformada. E nós estaremos realizando na segunda-feira agora um grande clamor para cessar toda e qualquer vergonha que você tem estado enfrentando na sua vida. Acompanhe essa chamada que fala sobre isso. Você sabe qual é a sensação que todo ser humano gostaria de evitar ou esquecer? A vergonha. Quando se fala de vida econômica, então, faltam dedos nas mãos e nos pés para enumerar os problemas que causam esse sentimento. Você tem sido humilhado na sua vida financeira? Qual situação enfrentou ou está enfrentando que tem lhe causado esse sentimento? Nesta segunda-feira, 28 de agosto, estaremos levantando um forte clamor em prol de todos os envergonhados, para que haja um basta em todas as situações de fracasso. Venha e participe do Dia do Cessar da Vergonha, na reunião da prosperidade com Deus. Na oportunidade, todos os profissionais do ramo da tecnologia estarão recebendo uma bênção especial. Nesta segunda-feira, e em qualquer horário que você estiver conosco, nós estaremos realizando esse grande clamor para cessar toda a vergonha, toda a humilhação que você tem vivendo. Você sabe que existem pessoas que diante dos problemas, diante das dificuldades, a opção que ela toma, a decisão que ela toma é de desistir. E talvez isso tenha passado na sua cabeça, passado na sua cabeça o pensamento de jogar a toalha, de desistir, de abrir mão de tudo, de sumir, desaparecer. Esses têm sido os seus pensamentos. Mas, a partir do momento que os pensamentos de uma pessoa é transformado e ela passa a ter os pensamentos de Deus, ela passa a pensar na vitória. Ela passa a pensar que ela é capaz, que ela pode se mudar a história da sua vida. Então, segunda-feira agora, pode ter certeza de uma coisa, todas as pessoas que estiverem aqui conosco estarão recebendo essa transformação dos seus pensamentos. Os pensamentos de derrotas vão se transformar em pensamentos de vitória. E vai acontecer com você o que tem acontecido na vida dessas pessoas que têm participado conosco. Acompanhe mais alguns depoimentos de pessoas que participam toda segunda-feira da reunião da prosperidade com Deus. Como é que é seu nome? Meu nome é José Carlos. José Carlos, né? Quanto tempo você está vindo aqui segunda-feira? Eu comecei em maio do ano passado. Maio do ano passado. José Carlos, como é que estava a sua vida? Como é que estava a situação? Estava amarrada, sem coragem para resolver os problemas, né? E amarrado. Desmotivado. Isso, desmotivado. Sem coragem para acordar, para levantar, para ir para a guerra, né? Sem coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Isso mesmo. É assim que você chegou? É assim que eu cheguei. Tinha mais algum problema, alguma situação, depressão, alguma coisa? Não. Era só o desânimo. Só o desânimo. O desânimo. Não tinha vontade de lutar. Não tinha vontade. E o que começou a mudar nessa reunião? Principalmente a coragem, a direção, começar, como é que eu posso explicar? Entender como resolver os problemas, né? Ter sabedoria. Ter sabedoria e não ter medo de nada, na verdade, né? Ir para cima, acordar e ir para cima. Quer dizer que a primeira coisa que Deus fez com José foi tirar o medo. Tirar o medo. E falar que você podia, né? Conseguir. É verdade. E o que mudou mais? Mudou o sono também, mudou bastante, porque a preocupação não deixava eu dormir, né? As dívidas. As dívidas também. Hoje também teve uma que matei mais uma hoje, né? No caso. Pagou mais uma dívida hoje. Mais uma dívida hoje. Uma dívida alta. Muito alta. Que era impossível você pagar. Que era impossível. Que foi praticamente um teste, né? Teste. E na hora que eu tirei o dízimo, ou de hoje, eu fiquei naquela vez assim, não, tem que tirar o dízimo. E eu tinha as dívidas para pagar. Tirei o dízimo. Eu só larguei o celular e fui imprimir o comprovante. Quando eu voltei, o meu celular tocou, era do banco. E dizendo que tinha um dinheiro ali para me pagar uma dívida alta. Então eu, sem dinheiro, acabei
pagando a dívida muito alta. Conseguiu pagar? Consegui pagar. Zé, se essa pessoa que está assistindo agora estiver na mesma situação que você está, uma empresa, você tem uma empresa, né? Sem ânimo, sem vontade de vencer, desacreditada, se ela vir, Deus muda a vida dela? Muda a vida dela. Vim obedecer e não quebrar o pacto, ela muda, sim. Muda, certeza. Né? Quando você começou a vir aqui, você chegou a encontrar alguém te falou mal da igreja? Bastante. Bastante. Você venceu tudo isso? Venci tudo isso. Quer dizer que aqui em cima do altar, você pode afirmar que Deus é o mesmo, nunca mudou. Deus é o mesmo. Quem muda é nós, né? Quem muda é a gente, verdade. Muito mais vai vir na sua vida. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Como é que é seu nome? Meu nome é Josiane. Josiane, né? Isso. Josi, você subiu aqui hoje no altar, no pacto, para dar seu testemunho, né? Isso mesmo. O que aconteceu? Então, pastor, eu sou cabeleireira, né? Eu tinha um espaço na minha casa, que foi assim, uma guerra para estar construindo. Eu comecei trabalhando na minha sala. Depois eu fui reformar minha casa, minha mãe cedeu a sala dela. E nisso eu pensei em construir em cima da minha casa. Daí consegui construir. Só que faltava alguma coisa para dar o testemunho aqui na igreja, faltava ainda a glória final, né? Sim. Eu falei para minhas parcerias e tal, que eu não ia procurar nenhum local para me estar alugando, nada. Deus ia colocar tudo no meu colo, tudo certinho, tudo na hora certa. Meus pais sempre orando por mim, meus pais são obreiros há 23 anos. Sim. Aqui na igreja, né? firme, E ali, lutando, vindo no congresso, persistindo. E, numa hora para outra, né, que é mão de Deus, né, quem não conhece a palavra pensa que foi assim fácil, mas não foi. Apareceu essa oportunidade de estar alugando um espaço bem próximo ao local que eu moro. Não perdi o endereço, né, para as clientes também estar indo ali. E inaugurei meu salão novo no sábado. Foi muito legal, assim, e eu estou com 9 funcionárias, né, que estão fazendo parceria comigo. Que legal. E agora é só alegria, né? E glorificar sempre o nome de Deus, Jesus, que foi assim, uma vitória muito grande na minha vida. Seu sonho, né? Meu sonho, Seu sonho. Isso mesmo. Você que começou ali na sua casa. Isso. Hoje você está no teu salão. Com certeza. Muito mais vai vir, Josi. Amém. Milhares de brasileiros têm visto a miséria como um problema social. Mas a miséria é um espírito que tem atuado e atrasado a vida econômica de muitas pessoas. Tudo isso acontece por meio das dívidas, do desemprego e da falência. Segunda-feira, muitas pessoas aprendem a combater esse espírito e vencer a crise. Empresários que estavam falidos reerguem suas empresas. Desempregados são contratados e retornam ao mercado de trabalho. Endividados quitam suas dívidas e vendedores batem suas metas. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E esta reunião tem por objetivo levar as pessoas a um aprendizado. Aprendizado este que as pessoas não aprendem em lugar nenhum. Aprendizado este de ter uma aliança com Deus, de fazer um pacto com Deus. Porque quando a pessoa ela tem um pacto com Deus, Deus então direciona a vida desta pessoa a um caminho de vitória. Na oportunidade você vai estar recebendo uma aliança como esta aqui, ó. Esta aliança, ela vai ser o símbolo do seu pacto com Deus, o seu compromisso com Deus. E certamente o poder de Deus, ele vai se manifestar abrindo o seu entendimento, mostrando a você o caminho que você deve andar, o caminho que você vai trilhar. Se até hoje o seu caminho foi um caminho tortuoso, foi um caminho por onde você não teve sucesso, pode ter certeza
que o caminho que Deus preparou para você será um caminho de grande sucesso, tá certo? Você vai acompanhar agora o testemunho do Marcos e da Andressa. Eles eram pessoas que tinham preconceito, eles desprezavam esta corrente da prosperidade com Deus. E a partir do momento que eles se voltaram para Deus e fizeram uma aliança, a vida deles foram transformadas. Acompanhe com bastante atenção. Antes do congresso eu era uma pessoa sem visão, uma pessoa que tinha uma vida muito limitada, uma pessoa que tinha dívidas, tinha muitas contas para pagar e coisas que eu não conseguia pagar, eu tinha um nome sujo, não tinha crédito na praça, não era respeitado pelas pessoas ao meu redor. Eu era um atleta de polo aquático, eu jogava num clube, no Rio Sul do Rio de Janeiro, vim para São Paulo para jogar. Então eu até jogava num clube grande, mas no final de 2016 eu fui mandado embora, fui despedido desse clube grande e tive que ir para um clube menor. No esporte, eu fui bem sucedido também, porém o polo aquático dentro do Brasil não é um esporte tão valorizado como o futebol, mas também dentro do esporte eu fui de alto rendimento, eu joguei pela seleção brasileira mais de 10 vezes, eu viajei para mais de 10 países através do esporte, já fui um dos melhores na minha idade, do Brasil, então eu era uma pessoa de destaque e de referência. Pela não ser um esporte também tão valorizado no Brasil, a minha vida financeira, mesmo eu sendo uma pessoa de destaque, não se destacava, não crescia da forma que eu queria. Era frequentante da igreja já, porém não participava do congresso, naquela época não valorizava a reunião do congresso. Eu achava que simplesmente por eu ser já um frequentante da igreja iria acontecer uma mágica na minha vida e minha vida ia deslanchar da forma que eu queria, mas com o passar do tempo eu vi que isso não aconteceu. Então foi nessa situação que eu cheguei no congresso. Eu já tinha feito o congresso, há muito tempo atrás e tinha funcionado. Na época eu trabalhava em uma multinacional, cresci muito rápido lá dentro, coisas realmente fenomenais aconteceram. Mas depois eu acabei despriorizando o congresso. Só que nesse período em que eu fiquei fora do congresso, não aconteceram coisas maravilhosas, coisas realmente extraordinárias. E aí ele começou a fazer o congresso e aí eu falei, nossa, eu tenho que ir também, Porque eu vi ali o que Deus já estava fazendo e tudo, eu vi a diferença nele. Eu falei, eu preciso voltar para o congresso, que ali é a chave realmente. E aí eu voltei para o congresso, já no primeiro mês que eu voltei, eu estava trabalhando numa multinacional também, já era uma outra, e eu ganhei prêmios lá que eu nunca tinha ganhado. Então ali foi Deus me dizendo, eu quero você aqui. E ali eu vi que eu não posso mais me afastar do congresso, porque se é pra gente crescer na vida financeira, a gente tem que estar ali. Quando você chega no congresso, não é de um dia pra noite, não é um passe de mágica também. Você chega numa situação, numa outra semana você já vai estar totalmente diferente, não. É caminhando de passo em passo, obedecendo a cada passo e as coisas vão melhorando. Com o tempo vão melhorando, você vai abrindo a visão, você vai recebendo direção, você vai conseguindo enxergar aquilo que você não enxergava antes. E as coisas vão clareando e vão acontecendo. Fazendo o congresso, a gente teve a direção de abrir nosso próprio negócio. A gente começou bem pequeno, na verdade. A gente começou numa sala apenas. Então a gente atendia os clientes numa sala apenas e com o tempo foi crescendo. E foi crescendo algo extraordinário. Desde a época que a gente começou, a gente abriu a empresa, para o ano seguinte a gente cresceu 1000%. Foi algo que as pessoas de fora, quando veem, elas se assustam, porque às vezes o país em crise, às vezes as pessoas fechando, não abrindo. Em um ano a gente cresceu 1000%. Através também da obediência do congresso, a nossa vida foi mudando, porque quando você tem seu próprio negócio, começa a trabalhar por conta, você não fica mais limitado a um salário, você não fica mais limitado sabendo que no final do mês você vai ganhar aquele certinho, então você não consegue programar nada para crescer e para conquistar. Quando você trabalha por conta, você não tem limite, o céu é o limite. Ali no congresso, Deus ele dá o direcionamento, ele traz pessoas para nos ajudar no dia a dia. Muitas vezes acontece de situações que a gente fala, nossa, foi Deus que mandou essa pessoa para ajudar. E aí quando Deus veio com a escola e Deus foi abençoando, em um ano a gente cresceu 1000%, realmente Deus ele surpreendeu a expectativa, Então hoje
Graças a Deus a gente tem crescido a cada dia, temos conquistado, temos uma vida boa, uma vida com abundância, que não nos falta nada. Eu, antes de chegar no congresso, na verdade eu não tinha quase nada, eu tinha só roupas, não tinha nada. Na verdade eu tinha mais dívidas do que própria outras coisas. O segredo é a obediência, o segredo é o que é passado no altar, não importa se você concorda ou se você não concorda, você tem que obedecer. Porque se você obedecer, vai dar certo. Então hoje, através do congresso, através de obedecer, a gente mora no Real Parque, a gente mora do lado da Cidade Jardins, a gente mora perto de prédios muito grandes, pessoas de alto padrão, a gente tem carro, a gente viaja quase todo ano para os Estados Unidos, eu tenho meu próprio negócio, eu jogo ainda, mas hoje o esporte para mim é mais um hobby. Pessoas que antes me zombavam, hoje querem ser meus sócios, então eles me respeitam hoje eu tenho crédito na praça, hoje se eu quiser sair daqui e comprar o que eu quiser jantar em qualquer lugar eu posso fazer, eu posso ir, e antes a minha vida não era assim, então antes eu não era limitado, hoje em dia não, hoje a minha vida é totalmente transformada, diferente. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia, que irá te ensinar a vencer os obstáculos e ter o resultado que tanto espera. Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Tá, e durante toda a programação nós mostramos a você testemunhos, relatos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas através do poder da fé. E a pergunta é essa: será que Deus também não quer mudar a sua vida? Há quanto tempo você vem sofrendo com esse problema? Há quanto tempo você vem sendo escravizado por essa dívida, por essa situação que você, com as suas condições humanas, não tem conseguido resolver? Você não está por acaso assistindo essa programação, não. Deus sabe tudo o que você tem passado. E pode ter certeza, se você der um passo em direção a Deus, Ele vai mudar a história da sua vida. Você que acompanha essa programação, de onde você estiver acompanhando, tome essa decisão. Já coloque dentro de você esse propósito, esse objetivo de estar conosco nesta segunda-feira, no endereço que aparece no seu vídeo e nos horários que ficar melhor para você, tá certo? Nos encontramos segunda-feira. Chegamos aos instantes finais e nós terminamos com essa chamada especial que fala sobre essa grande corrente dos 70, com a presença do Bispo Jean, que acontece terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, pastores, obreiros e obreiras, para falar com você que está enfrentando um problema de saúde. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus separou 70 e os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade para curar enfermos e para libertar os oprimidos. Nessa fé, no dia 29 de agosto, às 7 da noite, nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, realizando o Corredor dos 70, ministrando a cura para os enfermos e a libertação para os oprimidos. Se você está enfermo ou tem alguém enfermo na sua família, traga essa pessoa neste dia. Certamente o poder de Deus vai se manifestar em sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro.
Esperamos você aqui. Até lá.